Vamos para Eclesiastes capítulo 10, versículo 4. Diz assim: quando se levantar contra ti o espírito do governador, não deixe o seu lugar. Pode até parecer engraçado. Às vezes nós lemos um versículo na Bíblia e pensamos, isso não significa nada. Não é para mim, não tem nada a ver, mas tem. Pode ter certeza que nenhum versículo da Bíblia foi colocado ali simplesmente para fazer volume ou para deixar a Bíblia mais grossa. Tudo que foi escrito, eu falo isso com muita frequência, tudo que foi escrito é para nos orientar, alertar, ensinar e nos servir de exemplo. Mas aí você pode pensar, mas por qual motivo o governador iria se levantar contra mim? A Bíblia é um livro espiritual. Embora ela fale de modo terreno, ela nos fala de coisas que acontecem no mundo espiritual, porque é lá no mundo espiritual que tudo se desenrola. É lá que tudo acontece. Então diz aqui, Eclesiastes 10, versículo 4. Quando se levantar contra ti o espírito do governador. Preste atenção, porque não está dizendo aqui quando o governador se levantar contra você, mas diz quando se levantar contra você o espírito do governador. Aqui está falando de um espírito, não de um homem. E é claro que não se refere ao Espírito de Deus, porque está dizendo quando se levantar contra ti, e não quando descer sobre ti. Ora, quem se levanta é quem está abaixo. Deus está acima de tudo, então não pode ser o Espírito de Deus aqui. Então claramente se entende que esse é um espírito que está abaixo, porque diz quando se levantar contra ti. Ele está abaixo, ele vai se levantar. Não é difícil saber de quem nós estamos falando. É só você raciocinar um pouquinho e ver quem é que tem forçado as pessoas a viverem se confrontando, se agredindo, se ofendendo, se traindo mutuamente, roubando, matando uns aos outros. Certamente não é de um homem que a Bíblia está falando aqui. Observe que não diz o governador, mas diz o espírito do governador, se referindo a um espírito que tem atuado através dos homens que controlam e que fazem as leis deste mundo. O espírito que está por trás dessas organizações secretas que tramam contra a humanidade. Está falando aqui daquele espírito que tem sujeitado os seres humanos a uma vida degradante e de muito sofrimento. E esse mesmo espírito é o que causa a desgraça no lar, a traição, as brigas, o desemprego, os vícios, a miséria, a doença, a dor, o sofrimento, coisas desse tipo. Então a Bíblia diz, ao se levantar contra ti o espírito do governador, não deixes o seu lugar. Quando se levantar contra você, qualquer coisa do diabo, não deixe o seu lugar. Não se mova da sua posição em Cristo. Não abra mão da sua fé. Surgiu uma doença, levantou contra você uma crise familiar, uma crise conjugal, se levantou na sua vida algo horrível, não deixe o seu lugar. E que lugar é esse? A palavra de Deus. Salmo 16, versículo 11 diz assim, far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegria, na tua mão direita há delícias, perpetuamente. Você quer ter uma abundância de alegria? Quer viver deliciosamente cada dia da sua vida? Então o seu lugar é na palavra de Deus. Na presença do Senhor há abundância de alegria. Quando se levantar contra você um problema qualquer, seja uma doença, uma crise familiar, uma oposição aos seus planos, não deixe o seu lugar. Continue naquela alegria da presença de Deus. Continue na presença de Deus. Como é que a pessoa sabe que ela está na presença de Deus? Ela tem paz dentro dela. Ela não se abate, não se deprime, não se desespera. Apesar de algo estar acontecendo, ela não perde a paz. A paz verdadeira só tem aquela pessoa que conhece a Escritura. Aquela pessoa que lê a Bíblia e entende o que está lendo.
Não basta só ser uma pessoa religiosa, não basta apenas você frequentar a igreja. Se você não tiver o entendimento da palavra, não meditar nela diariamente, pode acontecer com você o mesmo que aconteceu com aqueles 2 discípulos que depois da crucificação de Jesus, eles decidiram deixar Jerusalém e ir para Emaús. Emaús é um termo hebraico que significa banhos quentes ou águas quentes. Era uma aldeia que ficava mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém. Vamos ver o que aconteceu. Está escrito em Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 17. Diz assim: Nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. E iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E enquanto falavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. E então ele lhes perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E eles então pararam tristes. Eles estavam indo para Emaús. E enquanto eles caminhavam, eles estavam comentando sobre a morte de Jesus, sobre a sua crucificação, e eles estavam tão tristes com os acontecimentos que não perceberam que Jesus estava ali ao lado deles. E Jesus então perguntou para eles: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tão tristes? E um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ao que ele lhes perguntou: quais? E disseram-lhe: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. Agora, porém, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Então veja bem, eles estavam não apenas tristes com a morte de Jesus, mas também eles estavam decepcionados, desesperançosos, achando que agora já não tinha mais jeito. Eles esperavam o Messias que viria libertá-los e de repente eles depararam com o fato de que Jesus foi morto. Aí eles pensaram: agora já era, acabou a esperança, não tem mais jeito. Mas eles estavam errados, porque não procuravam atentar para o que diziam as Escrituras. Saíram do lugar deles, perderam a alegria que vinha no coração deles pela fé nas Escrituras. Não atentaram para o que estava escrito. E é isso que acontece quando a pessoa começa a prestar muita atenção no mundo. Ela começa a olhar para os fatos e se esquece do que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós temos de olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E não pelo que a nossa vista vê, ou seja, não pelo que o nosso olho físico está enxergando. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. Mas às vezes a pessoa deixa de olhar para o que diz a Escritura e começa a olhar para o que o doutor diz, começa a olhar para os sintomas, começa a olhar para os fatos que estão acontecendo. Então ela começa a sofrer, porque se ela não olha para a Escritura, ela não se firma na fé. Ela não sabe aquilo que Deus prometeu para ela. E ela começa a se desesperar. É uma dor, uma doença, um problema no casamento, um problema na família, um filho viciado, uma filha que envergonha, a necessidade que bate na porta, o desemprego, enfim. Tudo isso são coisas que, se a pessoa permitir que entre no coração, vão levar ela ao desespero. Coisas que podem fazer com que essa pessoa acabe até cometendo loucuras. Pode até levá-la à morte. E por trás disto está um demônio. O espírito que governa esse mundo tenebroso. O espírito do governador.
Claro que não há como você não ficar triste com um filho, com uma filha que se perde, que se extravia por caminhos errados. Claro que não tem como a mulher não se entristecer com um marido que não respeita a aliança que foi feita ou vice-versa. Claro que não tem como a pessoa não se entristecer por saber que as contas estão vencendo e que ela não vai ter condição de pagar as dívidas e muitas vezes falta o dinheiro até para o alimento básico. Claro que tudo isso entristece, aborrece, e quando o caso é uma doença, então nem se fala. Mas se a pessoa se deixar abater pelos fatos, se ela se desesperar, se ela sair do seu lugar quando levantar contra ela esse espírito do governador, esse espírito mau que governa no mundo, então ela acaba cometendo loucura. O mal se levanta contra ela e ela deixa Jerusalém. Jerusalém representa a cidade de Deus. A pessoa abandona a comunhão com Deus para buscar um local de banhos quentes. Já ouviu aquela expressão, botar panos quentes? É isso que acontece. O tempo vai passando, a pessoa deixa de buscar a Deus e começa a botar panos quentes. Ela começa a se conformar com um problema aqui, outro ali. Ela diz, é a idade que vem chegando, e se é assim mesmo, vai se conformando, vai permitindo que os problemas ganhem cada vez mais espaço na sua vida. A pessoa, quando não vive em comunhão com Deus, quando ela não tem o hábito de ler a Bíblia, quando ela não conhece as Escrituras, ela até pode dizer que tem fé, mas vai ter fé no quê? Ela não sabe, ela não conhece o Deus em quem ela diz ter fé. Ela não sabe o que foi que ele disse a respeito dela. Então no que é que ela vai ter fé? No que é que ela vai crer? Não vai. A religião dela ensinou que ela tem de ficar repetindo palavras decoradas, tem de acender vela, fazer uma porção de coisas, mas isso não vai ajudá-la em nada. Porque não há nenhum poder nisso. O poder para mudar a vida da pessoa, a situação dessa pessoa, está na palavra de Deus, naquilo que ele disse, naquilo que ele prometeu e naquilo que ele fez. Porque isso sim é o que conta. Deus não tem compromisso nenhum com rituais religiosos. Ele não se comprometeu em atender pedidos feitos para o santo fulano de tal, para a senhora sei lá de onde. Deus só vai cumprir aquilo que ele prometeu na palavra dele, aquilo que está escrito na Bíblia, aquilo que ele disse a você quando você estava lendo a Bíblia ou ouvindo a pregação da palavra. Aquilo que você entendeu e sentiu no coração, aquela palavra falou com você. Isso é o que Deus fará na sua vida. Mas o que acontece? Quando a pessoa não vive em comunhão com Deus, ainda que alguém lhes traga uma boa notícia, como é o caso de quando alguém fala da palavra de Deus para você, a pessoa não crê. A pessoa às vezes ouve o que estamos falando por educação, mas ela não crê de fato. Isso aconteceu também com aqueles 2 discípulos que iam pelo caminho de Emaús. Algumas mulheres já haviam ido ao sepulcro de madrugada e elas viram que o corpo de Jesus não estava lá. E elas tiveram também uma visão de anjos que dizia que Jesus havia ressuscitado. E então essas mulheres contaram isso aos discípulos, mas estes 2 não acreditaram. Veja o que eles disseram no versículo 22. Verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e, não achando o corpo dele, voltaram declarando que tinha tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Ao invés de crer, eles ficaram espantados. Continuando, além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. A ele, porém, não ouviram. Então veja bem, além das mulheres, outros discípulos também confirmaram. Mas aqueles 2, apesar de ouvir da boca de várias testemunhas, eles não creram. E não creram por quê? Porque eles não conheciam as Escrituras. Porque as Escrituras diziam tudo isso, que era necessário que o Cristo padecesse e morresse e depois ressuscitasse. Mas eles não sabiam que estava previsto que aconteceria desse modo. Por isso eles não creram. E assim também muita gente não crê que Deus quer curar o câncer dela,
não crê que Deus quer fazer dela uma pessoa próspera, não crê que Deus quer transformar o filho, a filha, o marido, a esposa, o neto, a sogra, enfim, a pessoa não crê que Deus fará tudo quanto ele disse, porque a pessoa não conhece a Escritura, não conhece o Deus em quem ela diz crer, não sabe o que ele já fez por ela e o que ele determinou para a vida dela. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, ou quais os planos eu tenho para vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Só que a pessoa, por não conhecer a Escritura, ela olha para os acontecimentos e fica com medo. Ela esquece que Deus disse que os pensamentos dele para ela são pensamentos de paz e não de mal. Os planos de Deus são para fazê-la prosperar e não para lhes causar dor ou prejuízos. Planos para dar-vos esperança e um futuro melhor, diz o Senhor. Só que a pessoa olha para o que está acontecendo no mundo e ela teme. Ela esquece que Deus diz que os planos dele é para dar a ela esperança e um futuro melhor. Mas por não conhecer as Escrituras, a pessoa então deixa o diabo tirar a paz dela, tirar a prosperidade, tirar a saúde, tirar a bênção na família. Enfim, ela permite que o diabo tome dela o que Deus preparou para que ela gozasse e desfrutasse. E ela então perde tudo, se desespera porque não sabe quais são os seus direitos em Cristo. Ao invés de olhar os acontecimentos e colocar tudo diante de Deus em oração, o que a pessoa faz? Ela se amedronta, se acovarda, se encolhe num canto e deixa as coisas acontecer. E não crê na Escritura. É mais que isso. A pessoa não sabe que se ela buscar a Deus, Ele lhe dará a vitória. Mas ainda assim a pessoa não crê. Aquelas mulheres falaram que estiveram no sepulcro e disseram que até viram anjos que diziam que Jesus havia ressuscitado. Então, eles devem ter perguntado para elas: vocês viram Jesus? Elas disseram não. Então eles não creram. E olha, eles estavam ali lado a lado com Jesus. E por causa da sua incredulidade, eles não podiam perceber que aquele homem que estava ao lado deles era o Senhor Jesus. Por causa da incredulidade. Muita gente não está vendo o poder de Deus na vida dela. Aqueles homens só vieram a crer quando Jesus lhes falou a respeito da Escritura. Diz assim no versículo 25: então ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crerdes tudo quanto os profetas disseram. Porventura, não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando então por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava escrito em todas as Escrituras. E quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. E eles, porém, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e já declinou o dia. E ele entrou para ficar com eles. E estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo-o, lhes deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o reconheceram. E nisto ele desapareceu de diante deles. E disseram um para o outro: porventura não nos abrasava o coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Meu irmão, minha irmã, é simples perceber quando Deus fala conosco. Nós sentimos o coração arder dentro de nós. É uma coisa inexplicável, uma sensação que nenhuma outra leitura pode te proporcionar.
Quando você lê as Sagradas Escrituras, você sente a presença de Deus falando com você. Você sabe que Ele está falando com você. Não tem como se confundir. Aqueles discípulos sentiram isso quando Jesus falava com eles pelo caminho. E veja o que eles fizeram. Na mesma hora, então, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. É isso que você precisa fazer. Se você saiu do seu lugar, saiu de Jerusalém, da palavra de Deus, da comunhão com Deus, para ir para um lugar de banhos quentes, para botar pano quente nos acontecimentos, volta para Jerusalém. Aqueles discípulos voltaram e se encontraram reunidos, os 11 e os que estavam com ele, e os quais disseram: realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão. E então os dois contaram o que acontecera no caminho e como lhes fizera conhecer no partir do pão. E enquanto eles ainda falavam nisso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Que coisa, né? Incrível! Eita, povo de coração duro! Sentiram o coração arder quando Jesus lhes falava no caminho. Conheceram que era Jesus pelo partir do pão. Tiveram testemunho de Simão Pedro, que dizia que Jesus já lhe havia aparecido. E quando estão todos reunidos falando sobre esse mesmo assunto, Jesus lhes aparece e eles pensam estar vendo um espírito, um fantasma. Que gente difícil! No versículo 38 está escrito: Jesus então falou para eles. Ele, porém, lhes disse, versículo 38, por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas nos vossos corações? Olhai para as minhas mãos e os meus pés. Você que está ouvindo a pregação, que está enfrentando uma situação difícil, passando por uma luta tremenda, Jesus está dizendo para você: por que você está perturbado? Por que você está abatido, preocupado, desesperançoso? Por que surge dúvida no teu coração? Ele está dizendo: olhai para as minhas mãos e os meus pés. Olhe, meu irmão, olhe, minha irmã, o sacrifício que Jesus fez por você naquela cruz. Você se esqueceu disso? Ele está dizendo: você pensa que eu passei por aquilo tudo para nada? O que eu fiz foi por você, o que eu sofri no seu lugar foi para que você não tivesse que sofrer. Jesus está dizendo: eu tomei para mim as suas enfermidades para que você fosse curado. Eu levei as tuas doenças, levei as tuas dores, paguei os teus pecados, sofri o castigo que era para você. E para que eu fiz isso? Para que tudo quanto você pedir em nome do meu Pai, Ele vos conceda. E o Pai está dizendo o mesmo. Ele diz: eu mandei o meu Filho para te substituir naquela cruz. Eu coloquei sobre ele os teus pecados. Eu vinguei nele a tua desobediência. Vi ele morrer no seu lugar. E tudo isso porque eu te amo. E você ainda duvida de mim? Se eu fui capaz de te dar o meu próprio Filho, como eu não seria capaz de te dar a cura, a prosperidade, a felicidade no lar, na família? Como eu seria capaz de não te dar qualquer outra coisa que você me pedisse? Por que é que você não acredita em mim? É isso que Deus está dizendo para você. Romanos capítulo 8, versículo 32 está escrito: aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Só não crê, só se desespera diante da situação aquela pessoa que deixa o diabo enganar ela, dizendo que Deus não existe, ou que ele não está nem aí para o sofrimento dela. Pessoas que deixam o diabo endurecer o coração delas para não crer na obra que Jesus realizou no Calvário, porque foi por esse motivo que Jesus morreu. Dessa forma a pessoa não toma posse do que lhe pertence. Jesus chamou a atenção dos discípulos e ele disse: olhai as minhas mãos e os meus pés.
que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque nenhum fantasma ou um espírito tem carne nem osso como eu tenho. E dizendo isso, ele mostrou as mãos e os pés, e não acreditando eles ainda. Olha só a dureza do coração deles. Nem vendo as mãos e os pés perfurados, nem apalpando ele, eles ainda não acreditavam. Mas dessa vez não acreditavam por causa da alegria. Estavam muito alegres. E estando admirados, perguntou-lhes Jesus: tendes aqui alguma coisa de comer? E então lhe deram um pedaço de peixe assado, o qual ele tomou e comeu diante deles. E depois ele disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei e nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Nós precisamos, quando formos ler a Bíblia, pedir ao Senhor que nos abra o entendimento. Porque sem a direção do Espírito Santo nós ficamos perdidos. O Senhor Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele nos ensinaria todas as coisas. Ele nos faria lembrar de todas as coisas que ele nos tinha dito. Está escrito assim, João 14, 26. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Precisamos estar sempre em comunhão com Deus. Porque quando vier a luta, a dificuldade, o problema, então o Espírito Santo de Deus nos fará lembrar das coisas que nós temos lido na Bíblia. Ou que nós ouvimos durante a pregação. E isso vai nos fortalecer na fé. Por exemplo, Jesus disse: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E para que foi que ele venceu? Para garantir que nós tivéssemos a vitória. Para garantir que tudo quanto pedirmos ao Pai, em nome dele, o Pai nos conceda. Aliás, ele próprio prometeu fazer isso por nós. João 14, 13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 14, continuando, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, meu querido, minha querida, se você realmente ama a Deus, guarde os seus ensinamentos. Porque aquele que recebe a palavra do Senhor no coração e a guarda consigo para obedecer, esse será revestido do poder do alto. Jesus garantiu que ele e o Pai viria fazer morada naquele que guardasse os seus mandamentos. Isso está escrito em João 14, 23. Está passando por algum problema? Não se desespere. Não se mova do seu lugar. Voltando ao que diz Eclesiastes 10, 4, quando se levantar contra ti o espírito do governador, não deixe o seu lugar. Não perca a comunhão com Deus. Qualquer coisa que se levantar contra você, contra a sua vida, contra os seus planos, não perca a comunhão com Deus. Não deixe o seu lugar. Porquanto a calma evita grandes erros. Aconteça o que acontecer, não saia da palavra de Deus. Não confesse com os seus lábios algo diferente do que diz a Bíblia. Não dê crédito e nem lugar ao diabo. A Bíblia diz, Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. O patrão diz, está despedido. A mulher ou o marido decide abandonar o lar. O filho, a filha, resolve cuidar da própria vida. O doutor diz, esse caso é sério. Não se deixe abalar.
Resista ao diabo, resista ao desespero, resista à angústia, à tristeza, à mágoa. Nunca saia da palavra de Deus. Confesse o que a Bíblia diz, que em tudo você é mais que vencedor. E que se Deus é por você, quem será contra você? Fique firme, fique na palavra. Está escrito no Salmo 34, versículo 19. Guarde isso no seu coração. Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Louvado seja Deus. Diga graças a Deus. Agora eu quero orar por você que deixou o seu nome no YouTube, no Facebook, você que quer, que precisa da minha oração. Eu quero que você pegue na sua mão alguma coisa relacionada com a situação que você se encontra. Por exemplo, se é um problema de doença, pegue na sua mão o diagnóstico do médico, o exame que você fez, ou a receita, ou a caixinha do remédio que você está tomando. Se for um problema financeiro, pegue a sua carteira de trabalho, ou a sua bolsa. Se o problema é com filho, marido, esposo, pegue uma foto, ou uma peça de roupa. Você que tem qualquer problema, pegue na sua mão agora alguma coisa relacionada a esse problema. Você tem 30 segundos para pegar isso. Eu vou esperar para fazer a oração por você. 30 segundos. Agora levante para o alto, com os olhos fechados, repita assim: meu Deus, eu te apresento este problema. Diga qual é o problema. E te peço, queima, Senhor, este mal que está por trás dos bastidores. Queima, Senhor, esse espírito maligno que tem sido responsável por estas coisas estarem acontecendo. Eu creio que o Senhor já me deu a vitória sobre esse mal, porque sei que tudo quanto eu te pedir, segundo a tua vontade, o Senhor me ouvirá. Obrigado, em nome de Jesus. Agora continue com os olhos fechados, concentre a sua fé, fique em silêncio, eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu vou usar a minha fé em favor dessa pessoa que ora comigo, na autoridade que me é concedida em nome de Jesus Cristo. Eu paraliso a ação dos demônios na vida dessa pessoa. Ela agora pertence ao Senhor, o mal não pode mais dominar. Por isso eu ordeno em nome de Jesus, espírito do inferno que se alojou nessa vida, pega tudo que é teu e deu fora, para nunca mais voltar. Pai, o Senhor é aquele que chama à existência as coisas que ainda não são. E o Senhor Jesus disse que nós, os que cremos, também faríamos o mesmo. Pois então, no nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu chamo agora a cura dessa pessoa, eu invoco o teu poder sobre a vida dela, venha a cura, venha a libertação do álcool, das drogas, dos remédios, venha a solução dos problemas familiares, venha a prosperidade financeira, venha a felicidade conjugal, venha a bênção que ela precisa. E venha sobre todos nós o teu Espírito Santo, porque sem ti nós não somos coisa alguma. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Pode abaixar as mãos agora e diga: obrigado, Senhor. Eu tomo posse da minha bênção para a tua glória. Amém. Meu querido, deixa eu só te dar um recado. Ajude os nossos vídeos a circularem pela internet. Divulgue e compartilhe na sua rede social, indique para os seus amigos, parentes, faça o que for possível para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance as pessoas que estão sofrendo. Porque não podemos ser egoístas e querer o bem somente para nós e nossos filhos. Nós temos de ajudar as pessoas que estão vivendo oprimidas a se libertarem das garras do diabo.
Deus conta conosco. Então a melhor maneira de você agradecer a Deus é fazendo pelos outros aquilo que Ele fez por você. Deus te abençoe.